Fala, querida. Eu não sei de números exatos, assim, mas eu tenho uma reportagem, um levantamento, eu posso mandar aqui no chat depois ou ali no nosso grupo. É um estudo que fizeram, assim, muito por cima também, nada aprofundado, mas comprovando que a partir da entrada do governo Bolsonaro e a partir das mudanças nessas políticas, né, que ele implementou de retirada de direitos, que teve um aumento de casos de pessoas saindo, né, do Brasil, então é uma estatísticas de emigração, e grande parte é relacionado ou a estudiosos, pessoas da academia que não se sentiam confortáveis em apresentar, né, a sua opinião ainda no Brasil, e também muitos casos de pessoas trans que tinham realmente medo de continuar no Brasil e sofrer, né, alguma violência ou ameaça aos seus direitos humanos. Eu vou ver se eu acho aqui, eu já mando ali no chat, mas já tem alguns estudos que mostram essa saída de brasileiros. Legal, não, isso eu já tinha visto alguns estudos também nesse contexto, mas receber o status de refugiado, eu sabia só desse caso. Mas é exatamente isso, né? Um país onde nós temos um chefe de Estado que declaradamente se coloca numa posição homofóbica, racista, e todos os elementos que a gente pode trazer aqui como estruturantes daquilo que a gente está tentando identificar como repercussões do ódio, o Bolsonaro binga todo, né? Esse governo binga tudo, né? Em relação essa redistribuição, né, que aconteceu no sistema de saúde, ela também afetou os ambulatórios trans, né? O ambulatório que eu frequento diminuiu muito a equipe, tem poucas pessoas que estão sendo atendidas, eles atendem o Rio Grande do Sul inteiro, porque existem pouquíssimos ambulatórios no Brasil, então é uma situação que está realmente muito complicada e muita gente está tentando ver se em algum outro país da América Latina encontra algum tipo de apoio, né, público, já que é tão caro, né, e se manter assim em processos médicos, muitas vezes. Sim. E nesse elemento a gente pode comentar um pouco também como aquilo que é um pano de fundo que eu tento sempre alinhar nas discussões que eu me envolvo, que é o neoliberalismo, que a gente vai acabar estruturando e pensando nele mais ao final do semestre, mas ele está por tudo, como diz a Wendy Brown, né? O neoliberalismo ocupa todos os espaços. E é interessante daquele livro lá, que já foi comentado aqui, Nas Ruínas do Neoliberalismo, que eu já trabalhei em grupos de estudos em outros momentos, como a Wendy Brown vai demonstrar o alinhamento do neoliberalismo com o conservadorismo, em que pese não sejam sinônimos, né? E ela vai colocar nesse livro que as investigações que tentam explicar esse fenômeno da retomada de um autoritarismo no contexto global pecam ao pensar a questão do autoritarismo como uma questão que corre em paralelo em relação ao neoliberalismo, quando, na verdade, a teoria neoliberal, mesmo que no fundo não seja exatamente aquilo que nós estamos vivendo no contexto atual, exatamente o sonho pensado pelos principais teóricos do neoliberalismo, né? Friedrich Hayek, o Milton Friedman, os ordoliberais na Alemanha. Ao fim e ao cabo, principalmente no Hayek e no Milton Friedman, vai se ver muito presente como ele entendia que nós tínhamos que ter uma sociedade privilegiada de mercado, onde a desigualdade é algo importante, é necessária exatamente para as pessoas se moverem, para as pessoas, essa ideia de que, para ele, todo elemento ligado a uma social-democracia, não precisa nem ser um socialismo, para ele, tenderia a um totalitarismo, né? Vai imaginar que quanto mais social o Estado mais existirá uma tendência a um totalitarismo, mesmo na sociedade de mercado. E aí ele vai colocar também que o fator principal desse Estado mínimo, o Estado forte na questão o Estado forte no sentido de controle dos institutos de concorrência da economia, mas um Estado reduzido no sentido de ser ele a dimensão que teria a incumbência de estabelecer políticas sociais, políticas públicas. E aí o Hayek vai colocar nesse sentido que quem deveria ocupar esse espaço de produzir mentalidade seria alguma tradição que tenha uma longevidade, um reconhecimento das pessoas como um todo, né? Então, evidentemente, ele está falando do cristianismo, quando ele está falando sobre isso, do judaico-cristianismo. Então, as pessoas são cristãs há 2000 anos,
por uma questão de que são valores fortes que as pessoas aderem de uma forma espontânea. Sem levar em conta exatamente também o quanto as imposições do cristianismo fizeram com o povo africano e demais povos e tudo mais, e também deixando de lado esses elementos ligados a como algumas leituras, na minha impressão, equivocadas do que poderia vir a ser aí os ensinamentos de Jesus. Eu gosto bastante da religião, eu falei semana passada sobre isso, mas ele vai colocar que o sentido que deveria dar uma sociedade estável seria uma sociedade ancorada pelos valores cristãos e tudo mais, e elementos ligados a uma sociedade conservadora, e evidentemente isso vai acabar repercutindo no contexto geral por isso que o Wendell Brown vai dizer que o que aconteceu não foi exatamente o que ele queria, né? Não queria essa sociedade de um monte de gente chucra, que não tem conhecimento mais aprofundado sobre os elementos ligados à religião, e entende ainda que a diversidade sexual nesse contexto diverso da heteronormativa seria uma aberração, uma questão ligada a pessoas doentes e tudo mais. Então, mas ela vai mostrar muito bem como o neoliberalismo ele não se importa com as repercussões que o conservadorismo pode ter nas sociedades contemporâneas. Então, ela vai colocar isso muito bem e também chamando atenção para o fato de que a discussão, o sustentáculo teórico do neoliberalismo, ele também, na mesma medida em que ele vai trabalhar a ideia da necessidade do Estado, de ele não ser provedor, também no sentido de que o Estado, o ponto central que o Estado, que a teoria política deve envolver em relação aos indivíduos é liberdade de mercado a todo custo, gerando desigualdades e tudo bem, e também num sentido orquestrado por uma tradição religiosa, toda uma questão envolvendo ensinamentos bíblicos, que entende ele que foi algo seminal nas sociedades ocidentais, que tem legitimidade exatamente porque tem toda essa notoriedade ao longo de 2000 anos. E também ele vai colocar elementos ligados à liberdade. Não só para ele a liberdade um sentido tão precarizado de liberdade, no sentido de que a liberdade entre é muito mais, Hayek diz textualmente isso, né? É muito mais uma demonstração da minha vontade ou da minha liberdade. Eu decidi se eu uso uma gravata azul ou verde, ou se eu tomo Pepsi ou Coca-Cola, do que eu reivindicar políticas públicas dos estados, porque isso são elementos ligados à vida cotidiana. Então, essa ideia mais fragilizada em relação à liberdade, no fundo, é liberdade de consumir, escolher o que consumir sem o Estado poder me ditar nada, ao mesmo tempo também que ele vai legitimar que o Estado, evidentemente, não teria condições nenhumas de também estabelecer limites à expressão dos indivíduos. Então, ao mesmo tempo, também o neoliberalismo vai colocar, e aí tem tudo a ver com o nosso ponto aqui que nós estamos tentando discutir, e vai colocar no sentido de que ela não se surpreende o fato de que nós vivemos hoje em dia uma sociedade neoliberal, onde nós vemos aí cada vez mais legitimados espaços daquelas pessoas que estavam perdendo os seus privilégios e se viram agora ancoradas com chefes de Estado que têm uma capacidade intelectual do mesmo nível, né? Trump, Bolsonaro, podemos pegar aí o Lukashenko na Bielorrússia, podemos pegar, são tantos, podemos pegar a Hungria, Rússia, todos os países que a gente pode identificar, alinhar nesse sentido de autoritarismo nas democracias contemporâneas. E aí não é de se espantar de como nós vemos algo que nós não víamos alguns anos atrás, essa liberalidade, essa liberdade total de expressão de discursos de ódio, e também um deles mais focado em relação à diversidade sexual. E isso pode, à primeira vista, não ter relação com o neoliberalismo, mas a gente tem uma análise um pouco mais acurada, como ela tenta demonstrar nesse livro, a gente percebe que pode ter. Não sei se mais alguém quer comentar sobre esse ponto, que eu acho um ponto interessante e bom para a gente entrar na discussão, que é a discussão do ódio como um afeto político, que eu queria trabalhar, que é um elemento que nós já discutimos também, mas a gente podia aprofundar.
Alguém quer comentar alguma coisa mais ligada a essa questão da sexualidade? O ódio tem uma pesquisa muito interessante da Eliane Brum. A Eliane Brum escreveu sobre isso, mas também não me lembro como é que foi a pesquisa prestes à eleição do Bolsonaro, que mostrava todos os elementos ligados à expressividade de ódio no Brasil. Eu posso também compartilhar com vocês lá no grupo de estudos, no grupo do WhatsApp depois. Certo? Então, indo aqui, é claro também, esses elementos aqui que a gente já estava comentando um pouco, evidentemente nós podemos perceber que um dos fenômenos culturais relacionados ao ódio tem relação com a xenofobia, né? Xenos em grego, né? Estrangeiro, né? Medo, nojo, asco do estrangeiro, e nós vemos uma narrativa hoje em dia dessas milhares de pessoas ao redor do mundo em situação de refúgio. No último relatório de tendências globais da ONU, que saiu em junho desse ano, nós vimos aí quase 90 milhões de pessoas ou na condição de refugiado, solicitante de refúgio ou deslocado interno, que envolve todos os elementos ligados aí a um apreço ao nacionalismo, apreço à nacionalidade, apreço ao patriotismo, apreço a dimensões identitárias que acabam se tornando laços de elementos que vão disseminar ódio, né? Eu, como trabalho, quem me conhece já sabe há bastante tempo, até como alguns aqui que trabalham a questão das migrações, eu tenho aí eu tento discutir bastante o tema da nacionalidade, a Bárbara também, né? Temos fundamentalmente a questão da apatridia, né? Que é um contexto que envolve pessoas que não têm nacionalidade em nenhum país e acabam não tendo elementos para, como diria Hannah Arendt, né? Direito a ter direitos, né? Uma relação com o mundo que possa se consubstanciar no acesso a elementos ligados à cidadania. Então, o que nós vemos hoje em dia também nessa dimensão do ódio como um afeto cultural é uma questão ligada à identificação do estrangeiro como um problema de segurança nacional, em que, por exemplo, no contexto brasileiro, nós tenhamos uma legislação geral sobre migrações bem melhor do que a anterior, porque a anterior era uma legislação da ditadura militar, pior, não tinha como ser. Mas mesmo assim nós sabemos, né, principalmente quem trabalha na linha de frente com isso, aqui nós, o Sadir, alguns aqui integrantes do Sadir, a Bárbara, trabalhando no GAIR, todo mundo, assim, a Patrícia também, nesses contextos ligados a essa temática, todo mundo que se envolve nessa área das migrações sabe que o contexto legislativo ele é um contexto apenas um primeiro passo. Na verdade, nós vemos hoje em dia a discussão de um populismo político punitivo envolvendo o receptáculo maior aí, os migrantes e determinados migrantes, evidentemente, que a questão migratória ela traz outros elementos ligados ao ódio consigo, né? A questão migratória envolve o ódio em relação à mulher, em relação a questões ligadas a gênero, à raça, à sexualidade, tudo mais que são elementos que geram situações de refúgio. Eu tenho aqui, eu só comentei rapidamente, não queria entrar muito nessa discussão, porque daí eu ficaria muito tempo falando, mas um dos meus pontos que eu trago, um dos meus livros, nessa ideia sobre nacionalidade, é tentar pensar que a nacionalidade, num certo sentido, é uma ficção, mas uma ficção que interage com a realidade. Nesse sentido, eu tento traduzir a ideia de ficção no sentido da psicanálise lacaniana. Por exemplo... Professor. Fala, Pedro. Essa ideia do apreço ao nacionalismo, ela tem muito a ver com aquela ideia do nós contra eles, né? Que você mencionou na aula passada. Sim, total. Uhum. Exatamente. Essa questão que vai estar naquele livro lá, eu acho um livro razoável, assim, não acho um livro tão bom, que é Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, que ele vai, evidentemente, trabalhar esses elementos ligados também a tudo que ele identifica que tinha no nazifascismo de ontem e ainda tem no nazifascismo de ontem, passado mítico, a ideia de Make America Great Again, é um discurso totalmente ligado a esse apreço ao nacionalismo que nunca deixou de existir, mas nós vemos que ele acabou sendo retomado. Se nós pensarmos, né, por que um dos elementos, e o Foucault, quem vai dizer isso vai ser o próprio Michel Foucault, um dos elementos que nós vemos, por exemplo, por que as guerras do século XX foram tão mais sangrentas que as demais. É claro, nós tínhamos um aparato tecnológico bélico, nós tínhamos todo um elemento ligado aí também à questão do aumento populacional mundial, nós temos que botar em conta isso. Mas, fundamentalmente, nós temos, assim, por exemplo, o maior nível de destruição que nós vimos na experiência humana, que foi a Segunda Guerra Mundial,
em que pese algumas pessoas entendam que não, eu acho que é a maior. Eu, Walter, muito ancorado pelo Walter Benjamin, a maior experiência da nossa capacidade destrutiva foi a Segunda Guerra Mundial. Mas em que pese nós temos alguns gatilhos, nós podemos explicar de por que nós temos mais morte, tem uma relação ligada ao aumento populacional e o aumento da capacidade bélica, tecnológica, em termos tecnológicos, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, dentre outros elementos. Um fator também que o Foucault vai levantar é que, a partir da invenção dos Estados-nação, se passou também a lutar pela pátria. Isso é um ponto interessante que nós discutimos, né? Se nós pensarmos as guerras no contexto que nós estudamos no mundo ocidental, as guerras lá, Peloponeso, guerras médicas, guerra dos 30 anos, guerra dos 7 anos, as guerras envolvendo aí o cenário ocidental, nós podemos ver que muitos elementos eram ligados à questão da família, né, e do território. O exemplo, assim, para ficar assim, usando uma cultura pop, é a questão lá para quem viu Game of Thrones. Por que os tronos entravam em guerra? Né? Para defender a família, os seus e o seu território. Não existia, era uma luta entre os Stark contra os Targaryen, uma questão familiar. A partir do momento da invenção dos Estados-nação, muito se passou a morrer em nome dessa ficção chamada Estado-nação, país, né? Essa ideia de que vai se desenvolver, inclusive com alguns estudos que tentam demonstrar também como essa questão da xenofobia está presente até na origem de alguns nomes de alguns países. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Poland, terra dos poloneses. Deutschland, terra dos alemães. Então, esses elementos ligados assim no ancião regime, no mundo antigo, né? No início das construções da ideia de Estado-nação, mas anteriormente a isso nós percebemos esses elementos ligados aí a um culto, a uma identidade, culto a uma identificação, culto a uma dimensão específica de ser nacional de um lugar que, na minha percepção, ela é evidentemente problemática, né? Sempre que eu vejo esse tipo de reivindicação, de bater no peito, eu tenho orgulho de ser algo, eu já sinto uma certa alergia. Não no sentido, claro, no sentido de não há nenhum problema nenhum em estar fora, morando fora do país, como eu já morei fora, alguns aqui já moraram, e encontrar um conterrâneo, né, seja regional ou nacional, mas essa questão de que envolve o culto à nacionalidade no sentido de nós e eles. Né? Nós somos melhores. No Rio Grande do Sul, assim, o bairrismo, a ficção da nacionalidade tem a ver com a ficção da regionalidade, também eu sempre falo isso em aula, né? Como nós somos muito bairristas e essa questão envolve aquele bairrismo de pessoas que não foram nem mentalmente para além do Rio Grande do Sul, achar que o gaúcho é melhor por algum motivo e tal. Mas então isso eu acho muito importante a gente ser discutido, e a minha proposta seria na contramão dos direitos humanos, assim, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos vai dizer que todo mundo tem direito a uma nacionalidade, o artigo 15º. E a minha proposta, em termos de reflexão, é desenvolver uma racionalidade apátrida, bem na contramão. Mas isso é só aqui um elemento para a gente trazer à tona de que também envolve... Nós teremos muitos elementos aqui que são gatilhos para a gente pensar, né? Elementos ligados ao ódio como um afeto cultural nesse ponto da xenofobia. Eu preciso comentar aqui sobre o ódio como afeto político. O ódio como afeto político é dos mais estridentes, né? dos elementos mais visíveis e talvez de onde mais a gente tem o que falar. Porque nós vimos lá, desde que nós podemos analisar a história da política, ou da política ocidental, para sermos mais precisos, nós vemos exatamente como o ódio acabou se tornando um ingrediente decisivo nos elementos ligados à política, né? Em que pese no mundo teórico nós possamos ver que esse elemento ligado, primeiro o autor a falar sobre a mentira na política, a falar sobre elementos ligados assim a uma dimensão mais próximo do que nós chamamos de realpolitik, foi Maquiavel como príncipe. As teorias, propostas políticas lá, desde Platão e Aristóteles, que ganharam aí a notoriedade que ganharam e repercutiram em todo o mundo, no mundo ocidental, pelo menos até o século XV e XVI, ainda são presentes, né? Mas é uma teoria política envolvendo a ideia do governante ser aquele que sabe o que é a justiça, sabe o que é o bem comum, produza nesse sentido. Em que pese nós podemos perceber uma similitude no Aristóteles e no Carl Schmitt, nessa ideia. O Aristóteles vai dizer lá na política que a discussão, a discussão política é definir quem é o amigo e o inimigo.
A Ética Nicômaco de Aristóteles é um livro sobre amizade, fundamentalmente, sobre justiça e amizade. Mas lá, quando ele continua seu escrito falando lá sobre como deve ser a polis, como deve ser a democracia moderada que o Aristóteles propunha, ele vai falar que a discussão envolve a distinção de quem é o amigo e o inimigo, e o inimigo é sempre o inimigo público, né? Para Aristóteles não existia essa ideia que nós vemos hoje em dia, os inimigos do governo Bolsonaro são fulano, beltrano, cicrano, os grupos identitários, enfim. A ideia era no sentido de um inimigo público. E o Carl Schmitt, depois grande teórico constitucionalista do século XX, também alinhado ao Terceiro Reich, né, vai reproduzir novamente o Aristóteles, falando da distinção específica política a que podem reportar-se as ações e os movimentos políticos, é a discriminação entre amigo e inimigo. Só que é claro que, evidentemente, no contexto do Carl Schmitt, nós podemos ver com mais precisão no desenvolvimento do nazismo que o inimigo é diferente do Aristóteles, é um inimigo ligado a esses elementos que possam ser potencialmente ligados aí a qualquer tipo de intromissão em relação ao Reich. No semestre retrasado, no grupo de estudos, eu discuti muito o nazifascismo de ontem e o nazifascismo de hoje em vários encontros. Exatamente, a gente pode debater aqui também alguma medida esses elementos ligados. Será que nós podemos articular que nós vivemos uma sombra do nazifascismo de ontem no contexto atual, ou de uma forma revisitada, ou um exagero? Eu falo bastante sobre isso, né, em pautas ligadas à questão acadêmica, mas também falo sobre isso com amigos e também queria ouvir vocês, né? Porque se a gente aqui, alguns elementos que eu queria trabalhar e tecer, claro que eu não vou ter tempo de falar de uma forma tão aprofundada, mas aqui o nazifascismo de ontem, a gente pode colocar que ter esse trecho da grande Hannah Arendt, né, que é a especialista no assunto, naquele belo livro Origens do Totalitarismo, que é uma referência para todo mundo que estuda esse tema, né? Até agora, a crença totalitária de que tudo é possível pode parecer ter provado apenas que tudo pode ser destruído. Como é que foi a ascensão e queda desses dois camaradas aí, desses dois personagens do totalitarismo do século passado, né? E aqui alguns elementos que são importantes a gente trazer à tona, que também eu vejo muitos elementos ligados a incompreensões ou discursos que não foram verdadeiros do que aconteceram, né? Tem um livro do Donald Sassoon muito interessante, que é A Ascensão de Mussolini na Itália, que é um livro e aí a minha fala se baseia muito nele, desde o Mussolini lá no Partido Socialista até ele chegar no poder, e aí acaba o livro aí. Não fala como foi os anos de nazismo, de fascismo, não fala sobre como o momento em que ele vai até ele fechar o Congresso e começar as dimensões mais ligadas ao que nós entendemos por fascismo. Mas, fundamentalmente, se nós pegarmos a história do Mussolini, ele era membro do Partido Socialista italiano, e ele é expulso do partido porque, na Primeira Guerra Mundial, ele se posicionou a favor da Itália entrar na guerra. E aí a Itália, a imensa maioria dos italianos não queria, já tinha tomado um pau numa guerra contra a Etiópia, que a Etiópia, num contexto, tinha uma peculiaridade muito esquisita, assim, no contexto de guerra, que é a castração. Então, as pessoas que ou eram mortas ou eram castradas, os homens, né? Então, os italianos não queriam, e ele, começando um discurso inflamado nacionalista, é expulso do Partido Socialista, e ele monta o jornal Il Popolo d'Italia, que é aí que nasce o fascismo. O fascismo é um movimento que nasce sem os contextos políticos, no sentido de política partidária. Esse Popolo d'Italia era um jornal que trabalhava, já tinha conseguia ter uma certa entrada no cenário de jovens, né, num cenário de empresários, com discursos nacionalistas, com discursos muito contrário aos socialistas, né, que tinha um movimento muito ascendente. Estamos falando aí em pós-Revolução Russa. Então, nesse contexto, começa esse movimento Il Popolo d'Italia, né? Daí ele vai montar ali o Fasci Italiano di Combattimenti, que seria o fascismo, né? O fascismo que nós estamos discutindo. E aí, nesses movimentos paralelos articulados por ele, as espreitas do poder, os chamados camisas negras, que vão lá destruir piquetes de trabalhadores em greve, vão lá destruir sedes do Partido Socialista, e se começa a ter todo um alinhamento de forças que vai viabilizar a ascensão dele ao poder. E aí que ele é convencido a montar um partido, e ele, Mussolini, que tem que apaziguar os ânimos dos seus seguidores, que queriam
fascista, né? Queriam lidar com a violência de forma mais direta. Mas uma coisa que eu acho interessante de destacar é que temos uma inversão entre Hitler e Mussolini no sentido de narrativas, né? O Mussolini, ele fez questão de parecer que ele tomou o poder pela força, quando, na verdade, ele chegou ao poder de forma, entre aspas, legítima, né? no sentido de legitimidade, no sentido jurídico da palavra, né? Que começou esse alvoroço em relação ao partido fascista, o faixa de combatimento que era, agora se tornaram um partido, e começava a ter respeitabilidade das classes empresariais, da juventude fascista, e também o Partido Católico e o Partido Socialista não conseguindo romper, até que nós temos uma mudança de papado, né? O Papa Pio XI, se não me engano, que é o Papa que chega e o Papa que chegou e decretou para o Partido Católico Italiano que tinha que apoiar o Mussolini. Então, já tinha um partido de setores empresariais que bancavam muitos movimentos, né, ligados às passeatas antes da marcha de outubro sobre Roma. Também agora com o Partido Católico tendo que não conseguir se meter nisso, o Partido Socialista enfraquecido, e aí então o rei da Itália nomeia ele como primeiro-ministro. Só que a narrativa é de que o que aconteceu lá na marcha sobre Roma era que ele fez aquela marcha sobre Roma e pegou o poder à força, quando na verdade a marcha sobre Roma foi um fogos de artifício que foi legitimado porque ele foi condecorado como primeiro-ministro italiano. No contexto do nazismo, não foi assim que aconteceu. Em que pese, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já viram narrativas do tipo, o Hitler foi eleito, que chegou legitimamente ao poder. Não foi bem assim, né? No contexto da Alemanha, nós temos lá Hitler, e é um livro que eu recomendo muito, que eu reli ele todo, não sei se eu já comentei aqui, eu reli ele todo preparando essa disciplina de crimes de ódio com o Karnal, que é o Mein Kampf do Hitler. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar para vocês. E aí é um livro que é proibido de ser comercializado no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso também, né? Porque supostamente ele tem apologia ao ódio, mas é um documento histórico, né? Apologia ao ódio, os livros do Olavo de Carvalho são permitidos por ele, né? Mas, enfim, aí nós vemos a questão de que lá no Mein Kampf ele vai, nos primeiros capítulos, é sobre a infância dele, muito apegado à mãe, no interior da Áustria, querendo sonho de ser pintor, não vai ser de cara aquele lamaçal, aquela poça de sangue total que envolve o livro, mas então ele vai contar como o contexto dele na juventude, cheio de problemas de saúde, se muda para Viena, quer ser lá um grande pintor, não consegue ser, e aí quando tem a Primeira Guerra Mundial, ele, ao invés de se alistar no exército austro-húngaro, ele se alista no exército alemão, porque já também achava que o exército austro-húngaro era muito miscigenado, já tinha elementos, por mais que ele vai explicar como é que se desenvolve o ódio dele aos judeus no livro, não tinha isso de berço, né? Não tinha essa reticência lá da forma como era lá desde a origem. E aí, então, o livro vai explicar que ele se muda para a Alemanha, na condição de alistado no exército para lutar a Primeira Guerra Mundial. Ele tem uma missão, ele é um soldado, né? Porque ele é um estrangeiro. Então ele tem uma das funções mais difíceis que tem, mais arriscadas, que é de mensageiro, levar informações de um quartel-general para o outro. E foi condecorado, ganhou a Cruz de Ferro exatamente por essa atividade, ficou cego, acometido por gás mostarda um período lá no final da Primeira Guerra. E aí ele dentro do pós-Primeira Guerra Mundial, ele se torna um militar que tem a função de fiscalizar, tinha a função de fiscalizar partidos políticos. E aí ele vai fiscalizar um tal de Partido Nacional, Partido Nacional Alemão, que era o prévia do nazismo. E aí lá ele vê um discurso, desses discursos inflamados nacionalistas de ódio em relação aos socialistas, judeus, etc. E aí ele toma a palavra e ele é agraciado, ele é vangloriado pelo partido, entra no partido, ele mesmo que tem a ideia de pegar a suástica invertida, né, que é um símbolo budista hindu e tal, com fundo vermelho. Ele diz no livro, no Mein Kampf, que escolheu a palavra nacional-socialismo para angariar também a população de trabalhadores e usou a Cruz Vermelha por uma questão estratégica.
para naquela velha discussão se o nazismo ser de esquerda, porque o nome é nacional socialista. E aí, então, ele lá em 1924 ou 25, tenta dar o golpe da cervejaria, aí é preso, e aí que ele escreve o livro, escreve o Mein Kampf, que dizem também os historiadores que ele não escreveu sozinho, ou não foi ele que escreveu, né? Com todo esse discurso de ódio, né? Fundamental para a gente entender os contextos aí, que era um livro, não sei se vocês sabem disso, né, pessoal, que é um livro que ele era, depois que o Hitler virou Hitler, né? Então, Hitler foi preso e saiu, ele foi condenado a 5 anos, ficou um só. Só que ele não podia ser candidato à presidência. E nas próximas eleições, que foi em 1928 ou 29, ele não pode se candidatar, quem se candidata é o Goebbels, o chefe da propaganda. E aí, só que como é que foi o nazismo nessa eleição aí, ele quase acabou. Teve uma eleição pífia. Só que os discursos do nazismo, os discursos oficiais que corriam aos quatro ventos, era que, aí tem um ponto importante, né, que o nazismo ele era crítico, muito crítico em relação aos socialistas, né, ao socialismo, mas era muito crítico ao capitalismo americano. Ele era muito crítico aos estadunidenses, né? E aí, então, estava todo o partido nazista num discurso falando mal dos americanos, e numa Alemanha, que de 1919, Tratado de Versalhes, até 1929, 10 anos depois, já estava se reerguendo, já estava conseguindo se estabelecer aí numa questão econômica um pouco mais estável, e aí não fazia sentido para os alemães esse discurso do capitalismo malvado dos americanos. Só que aí nós temos o crash da Bolsa de Nova York, e aí o jogo vira. E após o crash da Bolsa de Nova York, aí a ascensão do partido nazista coloca, no início dos anos 30, o partido já tem maioria da bancada, e aí então há um incêndio no parlamento, no Reichstag, no parlamento alemão, que historiadores entendem que foi produzido pelos nazistas e colocaram a culpa num marxista lá holandês, que não me lembro o nome, e aí isso fez com que a opinião pública pressionasse ao rei Rutenborg, Paul Rutenborg, não lembro o nome do rei, de nomeasse o Hitler o chanceler alemão. Então o Hitler foi... Por que essa narrativa eu tento sugerir, como alguns autores sugerem, que o nazismo não chegou ao poder de forma legitimada? Porque a pressão da opinião pública se deve a um golpe lá, um incêndio produzido pelos próprios nazistas. E aí depois, em 1933, nós temos o Hitler na ascensão dele, né, então, como chanceler, e no ano seguinte, em 1934, nós temos a morte do rei alemão, e aí nós temos a unificação do cargo, então ele se torna presidente e primeiro-ministro, se torna o Führer, e aí nós temos aí o que as pessoas, quando querem sustentar que Hitler foi eleito, nós tivemos pós-eleições, tivemos que não foi um momento de eleições, mas nós tivemos aí uma consulta popular que supostamente teria entre 89% e 90% da anuência dos alemães em relação ao Hitler. Que os alemães anuíram a ascensão do Hitler, nós sabemos, mas dizer que nós temos um plebiscito legítimo como uma eleição, não dá. Se nós tivermos hoje no Brasil agora uma consulta popular, um plebiscito geral, uma consulta perguntando quem é o governante, provavelmente o Bolsonaro não ganharia, eu acho, já não sei. Mas não dá para dizer que isso substitui as eleições que vão acontecer ano que vem. Mas então isso é interessante para nós pensarmos aqui, e a proposta é um pouco essa, né? Pensarmos até que ponto nós temos esses elementos ligados ao nazifascismo de ontem, de hoje. E aqui é um ponto muito interessante dessa autora que eu já comentei aqui, da Hannah Arendt, que com certeza vocês conhecem, ou muitos de vocês conhecem, né? Que é interessante exatamente porque ela tem uma perspectiva. No livro, não sei quem é que leu A Origem do Totalitarismo aqui, alguém já leu? Eu li, professor. É um livro, eu acho genial, principalmente aquele capítulo que fala sobre os apátridas e refugiados, declínio do Estado-nação e os fins dos direitos do homem, mas no final do livro, a narrativa do livro é tentar explicar lá, a partir de 3 eixos, né, elementos em comum do totalitarismo, né? E para ela, o totalitarismo é o stalinismo e o nazismo. O fascismo já é um pouco mais light, né? Para ela, os grandes exemplos do totalitarismo seriam esses. E é claro que ela foca muito mais no nazismo, por ela ser judia, ela ter sido apátrida, as leis de Nuremberg produzidas nos primeiros atos alemães no poder contra os judeus foi
muito antes do câmaras, campos de concentração, solução final, a ideia de tentar levar eles para Madagascar foi as famosas leis de Nuremberg, em 1935, se não me engano, 34 a 35, que era retirar a nacionalidade dos judeus alemães. Passem aqui nas prefeituras, não é mais cidadão alemão, e isso gera uma série de dificuldades nos atos mais elementares da vida civil, o tema da patrídia, que é um tema aí que eu estava comentando anteriormente. E aí, nesse livro, que ela vai, então, ela se torna apátrida, foge para a França, consegue sobreviver, vai para os Estados Unidos, e aí que ela ganha uma autoridade acadêmica. E lá na conclusão dos origens do totalitarismo, ela conclui dizendo que o nazismo era a terminologia que ela usou era a radicalidade do mal. O nazismo é a radicalidade do mal, é o mal radical, pegando Kant para trazer à tona essa ideia. Anos depois, mais de uma década depois, ela foi convidada para analisar o julgamento desse cara que nós temos aqui, a Hannah Arendt em cima, o Hitler no meio, e esse cara embaixo aqui chama-se Adolf Eichmann, responsável pela logística da solução final, assim, do extermínio dos judeus na Alemanha nazista. Tá? E ele terminou a Segunda Guerra Mundial, ele fugiu para a Argentina, e aí cria-se o Estado de Israel, cria-se a Mossad, a inteligência, a polícia, tipo, a inteligência policial militar de Israel, à procura dos nazistas que estão por aí, principalmente desse cara, que é um dos principais. Tem um filme interessante que retrata isso, que é o Operação Final, né? Não sei se alguém já viu, bem interessante, que mostra como foi a captura do Eichmann. E aí, então, ele foi capturado e, lá em 1962, ele é julgado em Israel. E tem até vídeos no YouTube mostrando o julgamento dele, como ele uma concha blindada para não ser assassinado e tudo. Teve um advogado, enfim, tal. Mas aí convidaram a grande filósofa do totalitarismo para ir analisar. E aí, então, primeiro ela escreveu um longo artigo de jornal no jornal chamado The Times, se não me engano, não é o New York Times, é The Times, que ela já começou sendo muito criticada ao analisar o julgamento de Eichmann. Primeiro, por que ela foi muito criticada? Primeiro, porque ela, em alguns momentos, tanto lá no livro O Julgamento de Eichmann, quanto nessa matéria de jornal, o livro é bem maior, evidentemente, mas ela sugere em algum que outro parágrafo que o nazismo conseguiu ascender da forma que ascendeu, exatamente porque teve a participação de alguns judeus que fizeram esse trabalho de pelego, que nós sabemos aí, e isso pegou muito mal para a comunidade judaica, tá? Que ela estava supostamente botando a culpa nos judeus. Né? Me parece que não foi bem isso que ela quis dizer. Mas o ponto principal, que é o ponto que é interessante a gente pensar aqui, é que ela vai inverter a lógica, né? Ela vai pensar que, na verdade, o problema, isso aqui é um ponto bem interessante a gente pensar, né? Na verdade, o problema do nazismo não é que ele é um mal radical, não são monstros no poder, no sentido... O problema não são necessariamente eles, né? É claro que nós podemos dizer que o Hitler é um psicopata, Goebbels é um psicopata, Himmler é um alto escalão nazista, em que pese tem um comentário interessante sobre isso, né? Se nós pegarmos o discurso ligado à visão do que seria a raça ariana, essa raça ariana tão almejada, né? Que tinha, inclusive, autorização para estuprar mulheres, desde que brancas e não judias, no expansionismo nazista, para povoar de arianos a terra. A figura do ariano que nos vem à mente é um homem alto, loiro, forte, de olhos claros, e pegamos os alto escalão nazista, o Goebbels, um cara esquisitinho, Hitler, aquele bigode bizarro, baixotinho, então todas essas questões ligadas à saúde, e não tinha nada a ver com o alto escalão nazista, inclusive até o Hitler como o grande usuário de metanfetamina. Vários documentos um pouco mais recentes que provam, a gente tem um livro interessante chamado High Hitler, High de drogado. Mas então aí ela vai inverter a tese, ela vai dizer que na verdade o problema do totalitarismo, o problema do nazismo, nazifascismo que a gente está discutindo aqui agora, não é a radicalidade do mal, para a gente pensar nesses elementos mais estruturantes das figuras de poder, é a banalidade do mal. E ela chega nessa tese porque ela vai dizer que o Eichmann ele tinha respostas muito tolas e irreflexivas. A gente poderia dizer que o Eichmann era um cara estúpido, que não tinha capacidade de perceber, assim como a gente poderia até pensar hoje em dia, como eu aqui, no contexto de grupo de estudos, eu me sinto mais à vontade de falar do que em contexto de sala de aula normal,
no contexto de pessoas que estão vendo aí, pessoas que morreram na pandemia, exatamente por uma má gestão governamental e consegue não se sensibilizar com isso, ou consegue criar qualquer tipo de subterfúgio retórico para não ver responsabilidade em quem tem. Tá? Então, a gente pode fazer um paralelo. E aí, o ponto dela é que o Eichmann ele respondia às perguntas no sentido de não tem consciência de que a tua atividade levou à morte de milhares e milhares de pessoas, e a resposta dele era, não, eu era um funcionário do governo, estava fazendo meu trabalho, não tem nada a ver. Ah, mas não tem nenhum tipo de remorso. Não, e aí então ela atribuiu a ele a uma irreflexividade, a uma incapacidade de ter uma dimensão moral sobre os próprios atos, um discernimento moral sobre aquilo que está se abalizando e o quanto isso geraria de consequências para as outras pessoas, né? Então, e ela foi muito criticada. Tem um filme da Hannah Arendt, mostra muita crítica que ela recebeu, porque ela estava colocando... É muito complicado, ainda mais nos anos 60, e hoje em dia ainda é complicado qualquer tipo de narrativa que não tente expressar o nazismo como uma experiência de psicopatas malucos, doentes. Isso já gera algum tipo de desconforto na população judaica. Imagina nos anos 60. Por que eu digo isso? Já viram aquele filme A Queda, né? As Últimas Horas de Hitler? Tem zilhões de paródias, né? Naquele momento onde vão avisar ele que a barca afundou, que ele tira o óculos tremendo. Já viram esse filme, talvez, ou já viram pelo menos esse filme mostra um Hitler que ele era presente com as crianças, carinhoso com as mulheres, brincava com o cachorro, e a população judaica ficou estabeleceu muitas críticas, porque estava dizendo que o filme estava querendo humanizá-lo, passar um pano para ele. Na verdade, evidentemente, ele tinha uma dimensão sedutora em relação aos elementos do poder, né? Então, é claro que o filme mostra também um elemento que eu já comentei aqui com vocês, eu acho, que é essa ideia de também quando alguém fala, nós precisamos ser mais humanos, mais humanismo, sendo que a dimensão, eu falei para vocês, acho que no encontro passado, a dimensão da humanidade tem a ver com ódio, tem a ver com agressividade, tem a ver com violência. E aí, um ponto para a gente comentar aqui hoje, para não passar tanto do nosso tempo, a gente pode comentar um pouco no próximo encontro, quando nós formos analisar mais os casos, a gente pode discutir um pouquinho ainda aqui o ódio como afeto político, para conversar com vocês também sobre o que vocês acham desses elementos, da ideia de que se nós podemos falar num contexto de nazifascismo hoje em dia, ou se é um exagero. Mas interessante esse ponto, que dentro da discussão da banalidade do mal, nós tivemos um psicólogo americano chamado Stanley Milgram, que fez um experimento. Conhece o experimento de Milgram? Tem um filme, e o filme tem inteiro no YouTube. Eu sei que ele tem inteiro no YouTube. Eu tirei aqui, eu ia botar para vocês, mas eu tirei aqui do material. Mas para quem quiser, vocês podem ver no YouTube, o experimento de Milgram, tem o mais famoso deles, mas tem outros experimentos que ele tenta comprovar com experiências de psicologia social. Mas o experimento de Milgram consiste no quê? Numa situação de envolver cobaias que vão se submeter a uma situação que não sabem que são cobaias, mas é mais ou menos fazendo uma pessoa passar por um teste de lógica, né? Vamos imaginar que eu tô vendo aqui na câmerazinha, tá o Pedro, a Bárbara e eu, tá? Vamos imaginar que o Pedro é o que está sendo experienciado e a Bárbara é uma atriz que está numa cabine. Então, o Pedro vai fazendo perguntas para a Bárbara, perguntas de lógica, e aí ela acerta a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira, erra a quarta, ela toma um choque. E eu, que estou conduzindo a experiência, que sou um ator também, falo para o Pedro, aperta no botão e dá um choque nela. Eu me responsabilizo por isso. Pode dar um choque nela. E aí, o experimento de Milgram consistia em apenas 4 vozes de comando. Nós precisamos que o experimento continue. Por favor, continue com o experimento. Você precisa continuar o experimento agora. E aí, o resultado do experimento, é claro que não eram choques verdadeiros, mas a partir do momento que a pessoa ia errando, a Bárbara ia errando nesse contexto aqui nosso, a intensidade da voltagem ia aumentando. E a ideia é que 100% dos participantes, se eu não me engano, agora tu botar no Google para a gente saber, mas em linhas gerais, 100%, todos os que participaram deram um choque de 350 volts em alguém. Só porque alguém mandou. Só por isso.
e 60% chegou ao nível máximo, que era 400 volts. Ele eletrocutou alguém só porque alguém mandou. E lá no contexto da cabine, o ator fica cada vez mais que ele vai sendo eletrocutado, ele vai gritando, ele vai suplicando, pare. E aí quem conduz a experiência que vai sugerindo para que ele que ele continue, né? E aí, isso para mim, esse ponto da banalidade do mal, eu acho um dos pontos mais férteis de discussão sobre discursos de ódio. Eu tenho certeza absoluta que vocês convivem ou conhecem alguém que são aquelas pessoas que são muito gentis e doces, e legais, e tratam vocês bem e tudo mais, mas vez que outra vai comentar no sentido de que tem que matar todo mundo, que, enfim, é isso mesmo, que tinha que jogar uma bomba no presídio, ou coisas assim mais assim ligados a esse elemento de desprezo pela vida humana que nós estamos vendo no contexto da pandemia, né? Que assinam embaixo disso, que suportam, que apoiam esses elementos que já estão, que nós basta meio neurônio para se saber o nível de responsabilidade sobre tantas e tantas vidas que nós temos no contexto atual. Não sei o que vocês acham, eu vou parar por aqui, mas eu queria ver se vocês teriam algum tipo de comentário nesse sentido que gostariam de fazer sobre a banalidade do mal. Semana que vem, no próximo encontro, então, eu vou fazer aqui alguns elementos, trazer alguns elementos aqui ainda esse ponto do ódio como afeto político, para depois a gente discutir lá a partir dos dois textos que nós vamos discutir, são mais ligados a casos, mais ligados a elementos na Europa, nos Estados Unidos, que a gente pode até pegar casos também no Brasil, e a gente pode, agora uma discussão entra numa dimensão mais jurídica também. Mas esse ponto aqui, adiantando essa discussão do nazifascismo de hoje, todos os elementos que nós vemos, essa pergunta, o ódio despertou de novo ou ele nunca chegou a dormir? É uma frase lá do Bertolt Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Né? Professor, o ódio... Oi. Patrícia, como eu estou pesquisando essa questão do genocídio, na verdade, mais puxado para a linha do Zaffaroni, que é aquela questão do genocídio por conta-gotas, né? Uhum. Eu vejo que essa questão do nazismo, né, e dessa produção de inimigos, ela não parou, né? Assim como o campo de concentração não foi uma invenção da Segunda Guerra, já tinha sido usada antes, né? Com Sim. a questão dos hereiros, né? Então, na verdade, ele vai se adaptando às novas mídias agora, né? Na verdade, se antes a gente tinha um jornal, os cartazes do Hitler, a gente vai vendo ele se adaptando pela internet. E o que me chama a atenção, quando eu reli depois para fazer a dissertação, né, as origens do totalitarismo, né, é aquele conceito que a Hannah traz da ralé. Aquele conceito, acho que se desidentificasse ela e desse para um grupo de pessoas ler aquele material, é o que aconteceu com as nossas eleições. Aquele grupo foi que botou este elemento, este senhor no poder. Então, eu fico assim, lendo e relendo outras coisas do Zaffaroni, né? A questão que a colega referiu das políticas públicas que diminuiu a questão do atendimento ao pessoal trans, né? Faz parte desse contexto, acho que do neoliberalismo, de promover este massacre, né? Por conta-gotas, que ao final vai chegar num número que configuraria, em tese, um genocídio. Que não seria só a morte, seria até essas questões de desatenção à saúde, não acesso a uma determinada política, um médico, uma comunicação, que levam a essas mortes, né? Eu acredito que está bem, é muito presente isso. Sim, sem dúvida. A questão me parece, nesses debates, nessa discussão, que nós vemos elementos de conexão muito presentes em o que aconteceu no passado e que nós podemos ver hoje em dia. Mudou de cenário. E dizer que nós temos um horizonte de um neo-nazifascismo não significa dizer, como algumas pessoas sugerem, que precisa se reproduzir exatamente como foi. Mas é a ideia que eu acho bem didática naquele filme que imagino que a maioria de vocês viu, ou todos, A Onda. Tá? Filme bem didático, que conta uma história real que aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 60. O filme se passa na Alemanha, já com smartphone e tudo mais. Tem consequências drásticas, o que não aconteceu na verdade, na situação real.
Mas eu sempre me lembro da pergunta que enseja a aula do professor, né? A pergunta como é que, ao invés de ele explicar como é que é um regime autocrático, ele resolveu fazer um cenário autocrático e se apaixonou pelo próprio poder. Mas a pergunta que ele faz é essa, né? Vocês acham que é possível um nazismo reacender hoje em dia? E a resposta maciça da turma é não. Não, não, não. E é exatamente nesse ponto, né? Até que ponto, a grande pergunta da democracia é essa. Até onde a democracia vai conseguir conviver com o autoritarismo, né? Não apenas o discurso de ódio, mas esse discurso ser reproduzido de forma prática e repercutir de forma em ferro, na carne das pessoas, né? Em ferro em brasa na carne das pessoas. Acho que essa é a grande discussão da democracia contemporânea, né? Ao mesmo tempo que também termos consciência de que, sim, a liberdade de expressão é um valor que deve ser contemplado e, evidentemente, tudo mais, que é o grande ponto dessa parte daqui do grupo. Porque esses elementos que eu destaquei brevemente aqui, discursos em redes sociais, tem um filme interessante no Netflix, que é um filme polonês, se não me engano, que é... Como é que é o nome do filme? The Hater, acho que é. Alguém já viu? Bem interessante esse filme. Que é um jovem que ele trabalha para duas empresas de comunicação, uma que é contra um político e a outra que é a favor do político. Então ele desenvolve o ódio e o ponto dele, qual é o ponto dele? Para mim, a sacada do filme é, mas o que ele ganha fazendo isso? Assim, que ele ganha é o ódio. O ponto é ele ama odiar. Então é um filme bem interessante. Eu achei interessante. Deixa eu ver o comentário aqui. O Pedro viu, né? Eu achei esse filme bem interessante, acho que ele foi pouco repercutido, inclusive. Mas, então, esse discurso em redes sociais, a apologia à violência que nós vemos nos quatro cantos, isso ficar assim, meio que nós estamos nos acostumando, né? Grupos e partidos neonazistas, né? O nosso ministro da Cultura com um discurso, um pronunciamento exatamente igual ao Goebbels, lá do chefe da propaganda nazista, né? Coisas que nós vemos, assim, essa ideia de produção de inimigos, ódio, democracia, tudo esses elementos que nós sabemos bem. Esse livro que eu estava comentando, só para finalizar, para não também vocês têm compromisso. Esse livro, eu acho um livro interessante, mas acho que ele é um livro um pouco solto em termos teóricos, assim. Ele acaba, acho que ele não é tão denso, mas é um livro que eu recomendo, acho interessante. Ele vai tentar explicar a partir de alguns elementos que nós temos, que nós identificamos no nazismo fascismo de ontem com o nazifascismo de hoje, né? O passado mítico, né? A época, Make America Great Again, a época em que o Brasil ele era um país da época da ditadura, com elementos ligados à propaganda, né? O culto à personalidade, evidentemente, o culto à personalidade, mito, já de estudo, anti-intelectualismo, né? Problemas são a ideia de pessoas que falam, me lembro que eu dei uma aula uma vez e aí eu estava num debate assim com alguém, numa palestra, e era um debate com alguém raivoso, comentando uma discussão assim, enfim, e a pessoa falou assim para mim, mas tu está dizendo isso porque tu estudou. Eu, sim, é porque eu estudei, é verdade. Então essa ideia assim de que o desprezo à vida intelectual, principalmente a vida intelectual envolvendo cenário de humanas, principalmente mais ainda envolvendo filosofia e sociologia, né? O vitimismo, a ideia desse elemento que não deixam governar, e esse ponto é interessante, quem trabalha muito bem esse ponto da masculinidade é o Theodor Adorno, no livro lá que ele fala sobre a personalidade autoritária, né? Um livro sobre psicanálise. Exatamente nesse contexto aqui, o Jason Stanley toca nesse ponto, mas o Adorno vai muito mais além, né? É muito mais consistente nesse sentido da figura paterna, né? Que é o líder carismático, que envolve toda essa ideia de que ele, do papel não sejam maricas, todos os elementos muito presentes, a gente pode analisar isso muito fortemente no contexto brasileiro, não só brasileiro, mas esse contexto ligado à figura de um pai que tem, ao mesmo tempo, a docilidade, né? Ele trata a economia como uma questão, o Foucault vai dizer isso também, forte quando ele vai analisar o neoliberalismo, a economia como uma questão da casa, né? Os assuntos domésticos da casa, organizar a casa, então toda essa figura dos papéis do pai, da mulher, dos filhos, que tem todos esses elementos
ligados à dimensão de reforço da masculinidade, que é muito presente no nazifascismo de ontem e no nazifascismo de hoje. Certo, queridos e queridas? Então, para não passarmos tanto do nosso tempo, eu trago um elemento aqui no nosso próximo encontro para a gente trabalhar ainda essa discussão envolvendo o ódio como afeto político, e depois a gente passa a analisar os textos lá subsequentes que vão focar mais numa dimensão mais jurídica, mais em caso. O texto do Júlio, ele é um pouco mais teórico, ele vai tentar expor os elementos ligados lá à Suprema Corte americana, principalmente, e vai tentar expor como algumas decisões que são meio chocantes da Suprema Corte em relação à legitimação do ódio, ele vai tentar entender argumentativamente como é que funciona a posição da Suprema Corte. E o outro texto é um texto mais longo, mas aí mais focado em casos. Certo? Isso então, pessoal. Professor, está postando as aulas em algum lugar? Tá tudo no meu canal do YouTube. Ah, tá. Do grupo aqui eu tô deixando público. Bota lá Gustavo de Lima Pereira. Né? Vai ter o Gustavo Lima, né, que tem um pouco mais de seguidores do que eu. Uma meia dúzia, eu acho. E tem o Gustavo Lima Pobre. Né? Tá, enfim. Mas lá tá desde o grupo, desde o primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021, e agora também. Para quem tiver interesse, no ano passado a gente discutiu o nazifascismo de ontem, fundamentalmente, e o contexto da psicopolítica lá do Byung-Chul Han. Só um vídeo no canal aberto. Ué. Eu vou mandar, então, lá no nosso grupo de WhatsApp. Tu tá no grupo, Pedro? Tu quer entrar no grupo do WhatsApp? Pode ser, pode ser. Então, tu me dá um... Professor, Oi, me dá um alô lá, que eu te adiciono lá. Deixa eu botar o número aqui. o senhor mandou o link de um dos vídeos no e-mail acadêmico. Eu abri o vídeo e cliquei em inscrever, aparece o seu canal no YouTube. É só clicar em inscrever, a gente tem um sininho. Abrir o vídeo, clicar no inscrever. Quando abre o vídeo, aparece no YouTube. Eu, no último encontro, eu até mencionei no grupo que eu tinha esquecido de deixar público, né? Acostumado a deixar ele não listado. Mas aí... O que tá lá? Para quem tiver interesse, no primeiro semestre... Parar de gravar aqui também.